Fala galera, beleza? Aqui é o Alex e hoje eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês. Já tô aqui no esquema aqui pra gente fazer uma tier list de jogos da From Software que englobam os Soulsborne Plus, não sei como o pessoal chama, que mexe aí com os jogos da franquia Dark Souls, né? Demon Souls, Sekiro, Bloodborne e Elden Ring. Então a gente vai classificar aí os jogos da From de melhores jogos pros piores, na minha opinião. Eu acho que vai ser interessante, eu vou tentar comentar sobre os principais pontos que eu considero de cada jogo. Mais pra frente eu quero fazer depois uma tier list de chefes de todos esses jogos, que vai dar um vídeo imenso, então eu tô me preparando ainda. Mas eu vou fazer esse vídeo aqui pra aquecer, pra gente colocar ali na ordem que eu acho, é uma opinião muito pessoal, né? Na ordem que eu acho de melhores jogos pros piores desses que eu citei. Então vamos lá então, eu vou começar pela ordem de lançamento. Então em primeiro lugar vamos considerar aqui o nosso querido Demon Souls, a versão original lá do PS3, né? O Demon Souls é um jogo interessante porque ele foi o pontapé inicial aí pra série, né? Então tudo que a gente tem hoje de Dark Souls, tudo que veio pós Demon Souls se inspirou um pouco nele, né? Mas o jogo por ser do PS3 e ser um pouco datado, eu acho que hoje em dia ele é um pouco difícil de jogar. Tem um desempenho meio complicado. Falando no sentido do jogo mesmo, é um jogo excelente. Assim, tem muitas mecânicas questionáveis, como o fato de você ter aquela tendência de mundo que costuma, sei lá, dar uma atrapalhada quando você é um jogador de primeira viagem, né? Mas é um jogo excelente, que tem uma história confusa pra quem tá começando, mas muito boa pra quem já conhece aí da franquia, né? Mas eu acho que como um jogo inicial pra tudo que veio depois, ele é um jogo muito bom. Eu não sei se eu considero uma obra-prima, porque, como eu disse, ele tem alguns defeitos, na minha opinião. O gameplay dele é um pouco difícil de você se acostumar, ele é bem travado. Coisa que melhorou bastante já no seu consequente, né? Mas eu acho que ele é um jogo muito bom e que introduz muito bem a série. Então eu acho que muito bom é a classificação dele. Vamos colocar para A, de muito bom. Agora a gente tem o Dark Souls, né? O Dark Souls, aí, no caso, considerando a versão antiga, né? Que é o Dark Souls mesmo, sem ser o remasterizado. Cara, Dark Souls é o que veio influenciando a indústria desde o seu lançamento, né? Depois de Demon Souls aí, que no início do lançamento teve bastante dificuldade para vender, mas depois foi se tornando um jogo cult, né? O pessoal foi conhecendo pela internet e tal, foi dando uma chance. Mas o Dark Souls foi o jogo que acabou trazendo as pessoas para essa franquia. Foi o que introduziu a franquia Dark Souls, que, assim, quem não conhece Dark Souls hoje, né? Todo mundo que mexe com o jogo, até quem não conhece, sabe o que é Dark Souls e sabe que é um jogo que não é pra qualquer um. E sem falar em todas as coisas do próprio jogo, né? A mecânica que ficou muito melhor que Demon Souls, que introduziu uma porrada de jogo, não só da From Software, mas fez uma sequência aí de, enfim, diversas empresas tentando copiar a fórmula, né? Então Dark Souls é absurdo, história incrível, personagens marcantes pra caramba, tudo que acontece no jogo, chefes, o level design, né? Todo aquele negócio de você estar num lugar, depois de muito tempo, você passa por um monte de coisa e tal, aí você acha um atalho que volta no começo do jogo, sabe? É um negócio absurdo. Level design é o melhor de todos da série. E sem falar em todas as coisas marcantes desse jogo, né? Pra mim, Dark Souls 1 é a obra-prima aqui, não tem como colocar em outro lugar, porque Dark Souls é Dark Souls. Sem ele, não teria, a indústria seria muito diferente se a gente nunca tivesse tido Dark Souls, então não tem como colocar ele em qualquer outro lugar. Aí vamos pra Dark Souls 2, né? Dark Souls 2, cara, vamos considerar aí, agora pensando bem, mano, acho que nem ruim dá pra colocar, porque Dark Souls 2 é o jogo aí que eu menos gosto da franquia, mas é um jogo incrível, assim. A primeira vez que eu joguei, eu odiei o jogo, achei uma merda,
mas eu ainda tinha muito pouco contato com a franquia, né? Não manjava nada do mundo. Depois de ter zerado todos os outros jogos, eu voltei pra Dark Souls 2, platinei, e digo pra vocês que é um jogo que eu gostei muito de jogar, assim, tem muitos defeitos, é o que tem mais defeitos pra mim de todos, mas eu acho que ele não é um jogo ruim, então eu vou até mudar essa classificação aqui. Eu não vou colocar como ruim, eu vou colocar como, talvez, sei lá, dispensável, por exemplo, no sentido de que se você gosta de Dark Souls e você gosta da franquia, o Dark Souls 2 é aquele jogo que você não precisa jogar. É basicamente isso. Tipo assim, se você não tá afim de jogar, beleza, não joga. Você não vai perder tanta coisa, você vai perder muitos chefes. Mas tirando os chefes da DLC, que é o caso que eu vou considerar aqui, que é o Dark Souls 2 padrão, eu acho que é um jogo dispensável. Dispensável, beleza? Então eu vou, sem muito aqui o que colocar, eu acho que mais por questão de gosto mesmo. Muita gente acha o Dark Souls o melhor, o Dark Souls 2 o melhor jogo, mas assim, eu acho que não é a opinião da maioria, né? Então eu vou colocar ele como dispensável aqui. Mas ó, com muitas aspas esse dispensável, vou até colocar aspas, porque não quer dizer que é uma merda ou que o jogo é ruim e que você não tem que jogar. Mas... Ixi, ficou uma bosta aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, dispensável. Mas eu acho que é um jogo que, se você não jogar, beleza. Porque pra mim, a parte mais legal do Dark Souls 2 são as DLCs. Então, como essa versão aqui não engloba as DLCs, dispensável pra mim. Aí beleza, a gente vai aqui pra Dark Souls 2. Considerando tudo isso que eu falei, eu já vou colocar em mediano aqui, porque é onde eu tenho que colocar, basicamente. Infelizmente é o que eu menos gosto. Mas como eu falei, as DLCs são incríveis. O que mais me pega nesse jogo é a gameplay. Que a gameplay eles mudaram muito do Dark Souls 1. O hitbox desse jogo é tenso, é cabuloso. É uma das coisas que mais me tiltou quando eu joguei. Principalmente da primeira vez. O Estus, cara, no Dark Souls 1, se eu não me engano, o Estus, quando você toma, você recupera a vida na hora. E o Dark Souls 2 você recupera com uma taxa baixa de recuperação. Isso me irritava demais quando eu joguei. E é uma coisa que me incomodou muito. A gameplay nesses jogos é essencial, então no Dark Souls 2, como a gameplay é mais ou menos mediano pra mim, beleza? Agora aqui, eu acho que o próximo que lançou foi Bloodborne, né? Bloodborne, cara... Bloodborne eu demorei pra jogar. Foi o último jogo da From que eu platinei. Então é um jogo que eu deixei meio que por último assim pra jogar, porque eu achava muito difícil. Eu já tinha jogado os outros jogos e eu sentia que ele tinha uma pegada diferente, que eu achava que eu não tinha capacidade de jogar. Recentemente eu rejoguei ele. Eu joguei uma vez em live, não foi uma experiência tão legal. Porque quando você joga em live, você tá meio disperso, né? Você não presta muita atenção nos detalhes. E, enfim, e aí quando eu rejoguei ele offline, jogando em casa, quietinho, sozinho, mano, que jogo. Pra mim, assim, Bloodborne virou, talvez, um dos meus favoritos. Em termos de mecânica, ele é... Mano, eu não tenho o que falar. Tirando, acho que Sekiro... É o jogo mais da hora. É a mecânica mais da hora que tem, porque você vê tanta coisa foda acontecendo. As armas são absurdas, o moveset, todas as armas têm movesets diferentes e combam muito bem. O cenário, a construção, a história por trás, aquela coisa mística e cósmica, né? Nossa, cara, depois que eu rejoguei esse jogo, ele virou pra mim assim... Cara, é obra-prima, obra-prima, não tenho o que falar. Pra mim, Bloodborne é obra-prima. Quero muito Bloodborne 2, não sei quando isso vai chegar pra gente, mas precisa. É um jogo que, mano, a gente precisa de uma versão de PC e de Play 5 que rode em 60 quadros urgente, porque esse jogo necessita de 60 quadros. Ele meio que é obrigatório 60 quadros. E mesmo nos 30 quadros, às vezes caindo, ele é um jogo obra-prima. É um jogo obra-prima. Então é isso. Bloodborne obra-prima, não tenho o que dizer. Aí depois, cara, eu não tenho certeza qual saiu. Eu não sei se foi Dark Souls Remastered ou Dark Souls 3. Eu acho que foi Dark Souls 3, porque Bloodborne de 2015, se eu não me engano, e Dark Souls 3 de 2016, se eu não me engano também. Então vamos por Dark Souls 3. Dark Souls 3, ele é um jogo complicado, porque assim, muita gente tem ele como seu favorito, mas não considera muitas coisas.
Por exemplo, Dark Souls 3 ele pegou muita coisa do Dark Souls 1 e tentou repetir, claro que colocando um monte de elementos mais interessantes e uma história diferente, né? Apesar de semelhante, ele pegou muito de Dark Souls 1 pra tentar esquecer um pouco do que foi o Dark Souls 2 e alavancar mais ainda o que Dark Souls é, né? Dark Souls 3 consegue fazer isso. Só que pelo fato dele se espelhar muito no Dark Souls 1, principalmente assim, em termos de história mesmo, essa história é muito semelhante. E a gameplay, lógico, é 1000 vezes melhor, é muito atualizada, né? Muito foda e tal. Mas pra mim, Dark Souls 3 não consegue chegar num patamar de obra-prima porque ele se espelhou na obra-prima. Então ele é meio que... É um jogo muito bom, não é mediano, de forma alguma, porque ele tem chefes muito marcantes, história foda e tal, mas ele não é obra-prima. Então pra mim, Dark Souls 3, muito bom. Acho que é isso. Agora o Dark Souls remasterizado, cara, pra mim é o mesmo problema do Dark Souls 3. Por quê? Porque é um jogo que é o Dark Souls 1 e só foi atualizado, mas ele continua sendo muito bom. Todas as coisas legais do Dark Souls, que são incríveis, que fazem dele ser uma obra-prima, Dark Souls remasterizado melhora isso e faz ser um jogo mais jogável, né? Porque você joga em 60 quadros. E no Dark Souls 1, cara, só quem jogou Dark Souls 1 ali, passou por Blighttown, sabe que, mano, é quase injogável, porque, mano, é queda de frames toda hora e tal, é muito complicado numa área que é tenso pra caramba. Mas Dark Souls Remastered não dá pra ser chamado de obra-prima porque a cópia é da obra-prima. Então vamos de muito bom. Agora a gente tem Sekiro. Cara, Sekiro é o jogo mais diferente de todos aqui. Anteriormente era o Bloodborne, né? Mas agora o jogo diferente mesmo é Sekiro. Ele não é um Souls-like. Ele é um jogo diferente, é um jogo linear, né? Um jogo focado aí na história. Claro, com uma gameplay... Talvez a melhor gameplay de todos os jogos aqui. Mas não é um Souls-like, né? Mas, cara, o que é Sekiro? Sekiro, mano... Ontem mesmo eu tava vendo a live de um parceiro aí da Twitch. E ele tava jogando Sekiro. Por acaso eu acabei indo pra live dele. E aí eu comecei a assistir ele. Ele tava numa boss fight. E aí eu fiquei olhando assim e falei, caramba, cara... Quero jogar de novo. Eu baixei de novo o jogo. E eu já tenho ele platinado no Play 4. Ele tá com todas as conquistas no PC, mas eu falei, mano, eu quero jogar de novo. Só de você bater o olho de alguém jogar, você quer jogar de novo, porque você sabe que a gameplay dele é perfeita, os chefes são perfeitos, a história é perfeita, toda aquela construção ali do Japão meio feudal, né? Toda aquela coisa de samurai, ninja, mano, não tenho o que falar, na verdade. Sekiro pra mim, eu não consigo ver defeitos em Sekiro, essa é a verdade. Talvez seja o meu favorito aí, enfim. Os que eu vou colocar como obra-prima são os meus favoritos, é óbvio, né? Mas Sekiro, ele é tão único, mano, e eu não sei o que explicar. Se você não jogou Sekiro, jogue, porque é uma coisa... É um divisor de águas. Ele foi o meu primeiro jogo da From Software, então eu tenho um carinho especial por ele também. Eu demorei muito pra jogar os outros jogos, o Sekiro foi o que me deu a fagulha inicial ali pra eu querer jogar. E o fato dele ser um dos mais difíceis, eu acho que foi o que fez eu virar a chavinha, porque eu joguei ele e foi tão difícil conseguir chegar no final da história pela primeira vez. E quando eu cheguei eu falei, mano, que sensação gostosa. E foi o jogo que fez eu querer jogar os outros. Antigamente eu tinha testado Dark Souls 1 e eu não tinha gostado. Eu achava esquisito e ruim a gameplay. Mas depois que eu joguei Sekiro, eu entendi que eu precisava passar por dificuldades e sentir esse sentimento de conquista de você passar por coisas muito difíceis e conseguir superar. Enfim, eu não tenho o que falar, Sekiro é obra-prima. É isso. Agora vamos lá, Demon Souls Remake. Cara, Demon Souls Remake é um jogo complicado porque ele é um jogo lindo, né? É um jogo magnífico, exclusivo do PS5, coisa linda mesmo. O trabalho que a Bluepoint fez nesse jogo, nos mínimos detalhes, pra mim, até hoje, eu acho que é o jogo graficamente mais bonito que a gente tem, é o Demon Souls Remake. Mas assim, ele, em alguns momentos, ele não parece ser Dark Souls, não parece ser Demon Souls, ele parece um jogo
meio que facilitado ali pra uma galera poder se interessar por esse mundo, entendeu? Muitas coisas foram melhoradas, mas pra mim não tem a mesma magia do Demon's Souls original. Então, até por uma questão de não ser muito clubista aqui, porque senão eu colocaria ele como muito bom, porque eu gostei muito de jogar, mas eu vou considerar ele mediano, porque a gente já tem o Demon's Souls original aqui como muito bom. Então o Demon's Souls Remake, pelo fato dele mudar um pouco o escopo ali, parecer que não ter sido feito pela From Software, né? Foi a Bluepoint que pegou o Demon's Souls original e fez uma repaginada, né? Então eu acho que mediano é um lugar legal pra ele. Agora, Elden Ring, cara. Elden Ring. Elden Ring não tem o que falar. É obra-prima. Pra mim, assim, Elden Ring é complicado porque ele é um Dark Souls mundo aberto, né? Muita gente fala assim, Elden Ring é só um Dark Souls aí que os caras abriram as fronteiras e fizeram você ficar explorando o mundo aberto, né? Mas, cara, quem jogou Elden Ring sabe que Elden Ring é absurdo, mano. O nível de detalhes... Ele não é um Dark Souls mundo aberto. Ele é Elden Ring, mano. Elden Ring é tipo... É a junção das melhores coisas de jogos mundo aberto com as melhores mecânicas que a gente tem hoje, que é a mecânica Soulsborne. Inclusive é Soulsborne mesmo, porque tem muitas coisas de Bloodborne em Elden Ring que são espetaculares. E, enfim, são muitas... São coisas que fazem com que... É uma junção de coisas que faz com que Elden Ring seja uma obra-prima. Não tem o que falar. Nota 10 e merecido game do ano e vai ser citado por muitos anos ainda, vai ser jogado por muitos anos. Elden Ring é como se fosse a cereja do bolo de tudo que a From Software já fez nessa franquia. Pegou Dark Souls, pegou Bloodborne, pegou até elementos de Sekiro. Tem muitos elementos de Sekiro. Juntou tudo isso, fez um jogo mundo aberto. Cara, pegou um cara extremamente famoso e bom pra fazer a lore do jogo, que é o cara do Game of Thrones lá. Foi uma combinação que deu tanto certo, cara, e é um jogo tão incrível que não tenho o que dizer. Elden Ring é obra-prima. E acho que eu fiquei satisfeito. Ficou até bonitinha a escadinha aqui, né? Se você for ver aqui, ó. Acho que ficou legal essa tier list, porque refletiu bem o que eu acho de todos os jogos. Pra mim, obras-primas, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring. Ficou bem mesclado, né? Ficou bem legal. Jogos diferentes, de escopos diferentes, né? Aí, jogos muito bons. Demon's Souls original, Dark Souls 3 e Dark Souls... Dark Souls 3 e Dark Souls Remastered. Jogos medianos, Dark Souls 2, Scholar of the First 5, as DLCs, né? Demon's Souls Remake. E aí, o Dark Souls 2 como uma nota C dispensável. Mas lembrando, não é que você não tem que jogar. Mas é um jogo que se você não jogar, tudo bem. Você não vai perder muita coisa, entendeu? Além de não perder muita coisa, também você vai evitar muitas raivas que esse jogo te proporciona. Então é isso. Essa é a tier list que a gente trouxe aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acho que distribui bem os jogos. Assim, é uma questão muito pessoal, tudo que eu fiz aqui. Então se você discorda de mim, se você tem outros pontos de vista, se você acha que eu falei um monte de merda, coloca nos comentários aí, deixa a gente conhecer um pouco da sua opinião pessoal com a franquia, das suas experiências e tal, sempre com respeito, né, claro. Mas coloca seus comentários aí pra gente poder discutir e trocar uma ideia sobre essa franquia que eu gosto tanto e amo tanto. Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Falou!